Vamos lá. Capítulo 7, Economias Externas, parte 3. Então, estava falando com vocês que a gente vai falar sobre bem-estar, né? Economias externas e bem-estar. Então, deixa eu mostrar primeiro o gráfico e aí depois a gente escreve lá, tá? Olha só, a gente está no mesmo caso aqui do gráfico anterior, que é do caso da Suíça e da Tailândia, né? Então, qual que é o ponto? Assim, a gente sempre viu que no comércio, de uma forma geral, todo mundo se beneficia, papapá, depois precisaria redistribuir lá dentro a renda se acontecesse algum mal-estar para alguém, né? Mas o que acontece? Agora a gente fala em termos do país, porque, olha só, eu tenho a curva a curva de custo da Suíça aqui em cima e a da Tailândia ali embaixo. Se a Tailândia, se ela tivesse fechada, ela não comercializasse, ela vai ter o equilíbrio, onde a curva de oferta, que seria a curva aqui de custo médio dela, se encontra com a curva de demanda dela, ou seja, nesse ponto 2 aqui, que eu esqueci de colocar, vamos colocar o ponto 2, tá? Ou o ponto da Tailândia. Aí o que acontece, então? Se vocês olharem nesse ponto, temos o preço de equilíbrio dentro da Tailândia, porque a economia está fechada, e o quanto ela vai produzir. Só que, se a gente abrir o comércio, a Tailândia se abriu e tal, o que acontece? Quem vai produzir, por causa daquela história que a gente falou do custo inicial, quem vai produzir, na verdade, é a Suíça. E o preço que vai ser ofertado vai ser em P1, superior ao preço que a Tailândia poderia oferecer aos seus consumidores. Então, com as economias externas e acontecendo essa produção em algum lugar que não necessariamente respeita as vantagens comparativas, pode acontecer que algum país fique em situação pior. O que é essa situação pior? Internamente, ele poderia oferecer o produto a um preço menor, mas ele precisa importar, né? Quando tem a abertura de comércio, ele importa esse produto a um preço maior, tá? Então é isso. No bem-estar, a gente pode explicar essa piora de bem-estar para algum país. Então vamos escrever isso lá. Vamos lá. Então, com as economias externas, de gestão, pode ocorrer de um país ficar em situação pior. A produção ocorre, ou pode ocorrer, né? Pode surgir por um acidente histórico sem respeitar as vantagens comparativas, tá? Muito bem. Então, há ganhos para a economia geral, porque a gente está pensando que existem outros países, inclusive a própria Suíça se beneficia, há ganhos para a economia geral, mas as economias de escala podem deixar um país em situação pior. Cadê aqui que eu precisava corrigir aqui? Tá? Muito bem. Então, o que a gente falou? Sem comércio, o custo médio da Tailândia, ou sempre, né? A gente sabe que o custo médio da Tailândia é sempre menor que o custo médio da Suíça. Então, sem comércio, a Tailândia oferece seu produto a um preço menor. Com o comércio, e esse preço menor é aquele que a gente colocou no gráfico do PTAI, tá bom? Com o comércio, a Suíça colocar entre aspas aqui, ela é dona da produção por conta do pioneirismo. Então, com o comércio, a Suíça é dona da produção e oferece o produto a
P1, que é maior que o preço da Tailândia. Portanto, Tailândia precisa importar bem a um preço superior. Tá? E aí ela não tem, ela fica em pior situação, né? Não tem esse bem-estar. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não. Então, só uma coisinha, mas também dá para falar depois. Esse daqui é só para colocar assim, ó. Uma ideia sobre a possibilidade de proteger a indústria tailandesa da concorrência. Que é uma daquelas discussões que a gente começa a ter sobre vale a pena proteger, né, fechar o comércio, não deixar totalmente livre, tá? Então, pode ser que por causa disso vale a pena a gente proteger a indústria tailandesa para ela ter essa, compensar essa desvantagem inicial, né, de começar com um custo inicial mais alto do que o preço praticado. Então, você protegeria temporariamente, então seria um argumento para a proteção da indústria, né, que a gente chama nascente, mas eu vou falar em seguida. E aí, essa ideia de proteger a indústria da concorrência externa também ocorre, né, então, ideia que também ocorre quando existem os retornos crescentes dinâmicos. Tá? Então, eu vou falar sobre esses... Eu vou falar sobre esses retornos crescentes dinâmicos, vou fazer o gráfico, eu falei que ia fazer os dois juntos, mas não fiz. Vou fazer o gráfico deles, do que seriam esses retornos crescentes dinâmicos, e aí eu volto aqui, continuo o vídeo, tá? Então, pera um pouquinho. Vamos lá, então, com essa história dos... Opa, cliquei no lugar errado. Essa história aqui dos retornos crescentes. Então, o que é isso, tá? Então, essa ideia de proteger também quando existem esses retornos crescentes dinâmicos. Essa ideia aqui é que os custos do setor, eles vão cair de acordo com a produção acumulada. O que é uma produção acumulada? A experiência que o setor vai tendo. Então, o custo dele cai porque ele vai adquirindo experiência com o tempo. E como começa essa aquisição de experiência com o tempo? Com produção acumulada, tá? Por isso que ele chama de dinâmico, né? Retornos crescentes dinâmicos, porque essa vantagem que ele vai tendo de cair o custo acontece ao longo do tempo, à medida que ele adquire experiência. Tá? Então, vamos colocar isso daí aqui. Custos setoriais são em função da experiência que ele tem ao longo do tempo, ou seja, isso é igual do que produção acumulada, né? Como é que eu sei que ele tem experiência, ele está adquirindo a experiência ao longo do tempo? Ele está acumulando a produção dele, tá? Então, os custos setoriais caem, os custos caem à medida que a produção acumulada aumenta. Por isso que é os retornos crescentes, porque eu ainda tenho a ideia de que os benefícios, as economias ocorrem com o aumento de produção, e por isso que é dinâmico, porque a gente está falando de produção acumulada ao longo do tempo, a gente está falando só de uma produção grande, tá? Por isso que ela é justamente diferente do custo que cai com a taxa atual de produção, que aí a gente estava falando só dos nossos retornos crescentes de escala, tá? Ela ficou maior, eu tive um custo médio menor. É diferente porque a gente está falando aqui que ela, tudo bem, ela fica, o benefício maior que ela está tendo é porque ela está com uma produção acumulada, ela ganhou experiência com o tempo, e não no momento agora que ela está com, dobrou a produção mais do que dobraram os insumos mais do que dobrou a produção, tá? Então, essa daqui seriam só os retornos crescentes, né? Aqui em cima a gente está falando de, quando a gente fala dessa produção acumulada, a gente fala dos retornos crescentes dinâmicos, tá? Porque tem que ter essa acumulada, esse acumulado é ao longo do tempo, tá? Muito bem. Então, aí eu vou mostrar para vocês no gráfico que eu fiz lá,
que a gente vai ter duas curvas. No gráfico, vou colocar assim, ó, no gráfico, temos a curva de aprendizado, que é a curva L e L estrela, né, de um país e de outro país. O que é essa curva de aprendizado? Quanto cai o custo por unidade de produção à medida que se ganha experiência, tá? Então, eu tenho tanto do país pioneiro, que eu vou chamar de L, como do outro país, que é o L estrela, tá? Aí, o que acontece? O L estrela, o país estrangeiro, ele tem sempre, menor custo de produção, tá? Mas o custo inicial é maior do que o país pioneiro. Quer ver? Vamos lá ver no gráfico. Aqui, ó. Se eu colocar o stop share aqui e ver no gráfico. Ó. Então, aqui eu tenho minha curva de custo de aprendizado do país pioneiro e a curva de custo de aprendizado do país estrangeiro. A produção, quando ele não tem nenhuma experiência, a produção inicial dele está mostrando que o custo inicial que ele tem é maior do que o custo que o país que está estabelecido. Então, o custo do país que está estabelecido está em C1. Ele já está exportando, já está fazendo a produção dele. Se o país pioneiro quer entrar, como ele não tem experiência nenhuma, ele tem esse custo inicial de produção em C estrela 0, que é maior do que o custo do país pioneiro. Então, de novo, é a mesma ideia do caso que a gente estava falando da Suíça e da Tailândia. Ele se depara com um custo inicial, por ele não ter experiência, ele não ter, né, usufruído desses retornos crescentes dinâmicos, ele tem o custo inicial maior do que o custo de um outro país. E, portanto, ele não consegue entrar nesse mercado. Apesar dele ter uma curva de aprendizado mais baixo, né, o custo dele é mais baixo do que o país que já está no mercado, seja por salários, por qualquer outra questão que venha da vantagem comparativa, por exemplo. Tá? Então, essa daqui seria essa ideia dos retornos crescentes dinâmicos. A gente mede que o custo por unidade, ele cai à medida que a produção acumulada aumenta, tá bom? Vamos voltar para lá, então. Deixa eu ver. Se eu tenho que falar mais alguma coisa. Só isso que a gente comentou, para vocês ficarem com ele aqui. Então, C1 é o custo atual, que é do país pioneiro. É maior do que o custo de entrada, que é o C estrela, né, do país. Vou colocar aqui estrangeiro, ou seja, com menor curva de aprendizado, que é a curva de custo, tá? Muito bem. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Deixa eu ver. Então, só para completar aqui, aquilo que a gente falou, que os retornos crescentes dinâmicos também potencialmente justificariam a proteção de uma indústria que ela tem um menor custo, né, que a gente chama da indústria nascente, até ela adquirir experiência no tempo. Aí, pessoal, tive que parar aqui, aconteceu um negócio. Mas tá tudo bem. Então, deixa eu fazer o share aqui do que eu estava explicando. Tá? Então, justificaria essa proteção da indústria até ela ter adquirir essa experiência, ou seja, pensar que no longo prazo
o país consegue exportar também naquele preço menor e melhorar seu bem-estar, porque ele vai passar com daquele problema que o custo inicial dele é maior do que o custo que tem no mercado mundial, tá? Então, essa é a ideia desses retornos crescentes dinâmicos. A questão é que, de uma forma geral, né, se a gente pensar que de uma forma geral, é bom existir a concentração. Por quê? Aquilo que a gente conversou lá no início. Se eu concentrar, eu vou ter as economias de escala, então eu vou ter uma maior especialização, a produção vai ser mais eficiente, vou conseguir produzir mais, vai ter menor custo, toda essa sequência. Então, é bom existir a concentração. A gente só não consegue explicar, mas não consegue determinar onde vai ocorrer a produção. Então, é bom concentrar, o problema é saber onde essa concentração vai acontecer. Tá? E aí, lá no final do capítulo, tem uma seção que o livro discute sobre essa geografia econômica, que ela é justamente um campo de estudo dentro da economia, né? Então, ela estuda a interação do espaço com as atividades econômicas, que é em parte uma das minhas linhas de pesquisa, né? Onde ocorre a produção, por que ocorre naquele lugar, né? Então, estuda a interação do espaço com as atividades econômicas. Estuda a concentração, o porquê das concentrações das atividades espacialmente localizadas, tá? E aí tem uma outra parte também que estuda, também tem o estudo do comércio internacional, porque a gente tem que saber onde vai acontecer a produção daquele bem que está sendo comercializado no mundo. Então, estuda o comércio internacional, sim, estuda também comércio interregional, dentro de um país, onde se localizam, né? Porque a gente pode pensar que nem no Brasil, sei lá, São Paulo produz um monte de coisas, o Centro-Oeste ali, Mato Grosso, né, produz um monte de coisas, o Nordeste produz um monte de coisas. Então, acontece essa troca de bens internamente no país, esse comércio interregional. Então, por que a localização acontece em determinados locais, né? Né? Todo o estudo da localização da geografia junto com a economia, tá? E aí tem um monte de coisas, né, pessoal? Tem uma das coisas que eles falam assim, que para o comércio internacional, internacional, para o comércio interregional, os fatores móveis importam menos, porque eles conseguem ir de um lugar para o outro, né? Então, vou colocar aqui, comércio interregional, os fatores móveis importam menos, porque o trabalhador pode ir de São Paulo para, sei lá, Mato Grosso, para Ceará, para enfim. Então, o comércio internacional importa menos, os fatores móveis importam menos e as economias de escala importam mais. Porque ele sendo móvel, ele vai tentar usufruir daqueles benefícios que o Marshall tinha listado lá no começo que a gente conversou, tá? Muito bem. Acho que é isso, pessoal. Estou vendo aqui se eu esqueci alguma coisa, não esqueci de nada, não. Então, o capítulo 7 é isso, tá? É bem tranquilo, ele discute, então, por que surge o comércio em alguns países, por que eles são os países produtores de um bem que é comercializado, né, que é exportado, que vão além das vantagens comparativas. E aí, isso aconteceu porque a gente conseguiu afrouxar um dos pressupostos lá, que era das economias com retornos crescentes de escala,
tá? Então, esse é o capítulo 7, depois o capítulo 8, a gente vai ver o que acontece quando a gente tem retornos internos de escala, tá bom? Então, é isso, pessoal. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!